Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Vamos estudar a palavra de Deus a respeito de uma coisa que o Senhor Jesus disse depois de ressuscitado. Está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Localize no teu Evangelho e assim que você achar, olhe ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e divide com a pessoa a leitura que nós vamos fazer agora. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Já acharam? Está escrito assim: finalmente, Jesus apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Eu vou ler mais uma vez o versículo 16. É super importante, preste atenção. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Agora eu leio e cada pessoa que está comigo aqui repete em seguida. Vamos lá. Quem crer, bem alto, quem crer e for batizado será salvo. Amém? Você crê nisso que Jesus disse? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. De novo, diga glória ao teu nome, Senhor. Isso. Vai aplaudindo, olha para o alto e diga glória ao teu nome. Bendito seja o teu nome. Vai por tua conta agora, vai aplaudindo e glorificando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, todo o teu povo está te aplaudindo e glorificando. Recebe este louvor agora. E sobre cada vida que te glorifica, esteja ela aqui conosco, ouvindo pela rádio, onde estiver uma só pessoa te glorificando, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora, e este povo quer ouvir o Senhor falar. Então vem agora com teu Espírito Santo e tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, fale com cada vida aqui presente, com cada pessoa que está ouvindo à distância. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Graças a Deus, podem se assentar. Não sei se você notou, mas quando Jesus Cristo apareceu para os 11 apóstolos, ele estava profundamente aborrecido. Porque os apóstolos que não tinham visto Jesus ressuscitado, duvidaram do testemunho das mulheres. A primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. Depois, as amigas de Maria Madalena. E não obstante elas terem falado, vimos Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo, nós abraçamos os seus pés. Nem assim os discípulos acreditaram. Aí Jesus faz uma aparição para os 11 e chama-lhes a atenção por não terem crido nas pessoas que já o tinham visto ressuscitado. Aí Jesus Cristo dá a ordem para que os apóstolos comecem a sair e a pregar o evangelho a toda criatura.
E veja, ele não excluiu ninguém. Quando ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, o Senhor Jesus estava se referindo a todas as pessoas na face da terra, de todas as nacionalidades. Ainda que, quando Jesus disse essas palavras, Buda já era nascido há 600 anos. Buda nasceu 600 anos antes de Cristo. Quando Jesus ressuscitado disse, ide por todo o mundo, ele incluiu até as nações budistas. Ele não excluiu, o que mostra que Buda não salva. E que a tese de Buda a respeito de reencarnação, até que a pessoa chegue ao nada absoluto, Jesus disse que não. Os budistas, o Japão, a China e os países do Tibete e que creem em Buda, Jesus disse, pregue o evangelho a toda criatura. Se Buda fosse salvador, se Buda fosse uma alternativa, uma solução, Jesus teria dito, pregue o evangelho em todo o mundo, mas não precisam ir para a China, nem para o Japão, nem para o Tibete, porque lá eles já foram visitados por Buda, e Buda é muito bom, Buda também salva. Mas Jesus disse, pregai o evangelho a toda criatura. E ele disse que as pessoas que crerem no evangelho deveriam se batizar. Mas afinal, o que é o evangelho? O resumo está aqui, nessas palavras que Jesus disse quando repreendeu os apóstolos. Os discípulos não acreditaram que ele já tinha ressuscitado e que ele já tinha vencido a morte, e lançou em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Qual foi a finalidade de Deus nascer como homem neste mundo e morrer na cruz para salvar os seres humanos? Qual a finalidade de tal sacrifício? Por que que Deus teria que se tornar homem e teria que morrer pelas pessoas? E ressuscitar depois. Eu quero que você leia comigo, e nós vamos ler, sem comentar, o mais evangélico de todos os profetas do Antigo Testamento, que é o profeta Isaías, no capítulo 53. Vamos ler a partir do versículo 5, que mostra por quê. Por que que Jesus é o Salvador e o que é o Evangelho? Por que que ele morreu e ressuscitou? Com que finalidade ele fez tudo isso? Aqui em Isaías nós lemos o seguinte, e veja que Isaías escreveu isto 700 anos antes de Cristo. Então acompanhe comigo. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. A morte do Senhor Jesus foi uma morte para levar pecados. E não apenas os pecados daquela geração, mas de todos os seres humanos na face da terra. Ele foi ferido não pelos cravos, nem pela coura de espinho, nem pelos açoites, mas pelas nossas transgressões. Este é o Evangelho. Por que que Jesus teve que morrer na cruz? Na época de Jesus, quando alguém pecava, apanhava um cordeiro perfeito, sem defeito e sem mancha, e levava até o sacerdote, e o sacerdote mandava o pecador colocar a mão sobre a cabeça do cordeiro,
e degolava aquele animal, fazia todo o seu sangue ser derramado, e em seguida declarava que o pecador, que deveria morrer, escapou da morte porque o cordeiro morreu no seu lugar. Jesus Cristo veio como cordeiro, por isso que a leitura que nós fizemos diz que como uma ovelha muda, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Ele morreu como um cordeiro. A sua morte foi substitutiva. Morreu pelos pecados da humanidade. Mas não seria suficiente se apenas Jesus tivesse morrido e pronto. Teria que acontecer algo mais. Aqui mesmo em Isaías, nós lemos sobre o funeral que Jesus teria e o que aconteceria depois. Versículo 9 agora. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Jesus morreu com 2 ímpios, 2 ladrões, e foi colocado o seu corpo na sepultura de um homem rico. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Foi o inocente morrendo pelos culpados. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Veja aqui a palavra. Ele colocou a sua vida na cruz, ficou como que doente, levando sobre si todas as nossas enfermidades, mas pôs a sua alma por expiação do pecado. A morte de Jesus foi uma morte expiatória, mas veja aqui o que disse o versículo 10. Verá a sua posteridade. Isso indica que ele não morreria e acabaria ali a sua história. Ele veria depois a sua posteridade, que muito tempo depois da sua morte, ele continuaria vendo a sua posteridade e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Qual é o bom prazer de Deus? Deus só tem um bom prazer, que é salvar o pecador. Através da morte do Senhor Jesus, haveria prosperidade nesse bom prazer de Deus para salvar o ser humano. Continuando a leitura, o versículo 11 diz assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Isso indica que ele não continuaria morto, porque ele veria o seu trabalho, o seu sacrifício e ficaria satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Muito bem. O objetivo da morte de Jesus foi uma morte expiatória em favor do pecador. Ele não continuaria morto, porque ele teria que ver o fruto do seu trabalho. E ele ficaria muito satisfeito. Ele teria que ver isso, indicando que ele estaria vivo depois. 3 dias depois de ter colocado a sua vida na cruz como sacrifício pela humanidade, Jesus ressuscitou, apareceu primeiro para Maria Madalena, como você sabe, depois para as amigas de Maria Madalena, e finalmente ele apareceu para os 11 e achou muito ruim que os discípulos não tivessem acreditado na sua ressurreição. Em seguida, ele mandou o evangelho ser pregado. Esse evangelho que explica por que ele veio ao mundo, por que ele morreu na cruz, qual o objetivo da sua morte, a sua vitória sobre a morte, a sua ressurreição. E ele falou: quem crer e for batizado será salvo. Quem aqui acredita nisso? Levante a mão. Você crê? Muito bem. Toda pessoa que crê, ela precisa se batizar. O batismo é uma prova de que a pessoa acredita, que ela creu nisso, que Jesus morreu por ela, que a sua morte foi expiatória e que ele ressuscitou e está vivo. E quem crer nisso e for batizado será salvo. Ou seja, é de suma importância para que a alma do ser humano não pereça, mas tenha a vida eterna. A pessoa que acredita nisso tem que passar pelo batismo. Então preste atenção. Primeira coisa, primeiro ponto: quem crer e for batizado será salvo. Primeiro a pessoa crê
depois a pessoa batiza. Não é simplesmente batizar. Se eu batizar uma pessoa que não crê, ainda que eu diga está batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa pessoa, se ela não crê, não será salva. Se eu pegar uma pessoa aqui no ponto de ônibus, que não conhece o Evangelho, não ouviu o Evangelho e não crê nisso, e eu pegar essa pessoa e trouxer para dentro da igreja, entrar com ela no batistério, e dizer para ela, eu vou te batizar agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu batizo essa pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Ele mandou. Mas se essa pessoa não crê, não adiantou nada. Você está entendendo isso? Primeiro a pessoa precisa crer, depois ela se batiza. Essa é a razão pela qual o batismo de nenezinho não vale. Porque o nenezinho não tem a capacidade de crer. Eu só posso batizar uma pessoa com discernimento intelectual e espiritual, uma pessoa com capacidade para avaliar e analisar as coisas, e uma pessoa que tem a capacidade de crer. Se ela ouvir e crer, aí eu posso batizá-la. Se ela ouvir e não crer, eu não vou batizá-la. Eu só vou batizar a pessoa que ouve e crê. Caso contrário, o batismo, ainda que seja feito na água, ainda que seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se o batizando não crer, não terá nenhuma validade. Então preste atenção nisso, é importante. Quem crer e for batizado será salvo. Agora, batizar de que forma? Batizar por aspersão, quando eles jogam só um pouquinho de água na testa? Batizar por infusão, espirrando água nas pessoas? Ou batizar por imersão? De que maneira a pessoa tem que ser batizada quando a pessoa crê? Esse é um ponto fundamental também. Então eu quero ler uma coisa para você, aqui no dicionário Aurélio. Porque se não existisse o Evangelho para explicar que o batismo é por imersão dentro da água, nós teríamos o dicionário da língua portuguesa. Então eu leio no dicionário o que quer dizer a palavra batismo. Vamos ver, a palavra batismo. Como é que o dicionário descreve a questão do batismo? Seria um batismo por aspersão, por infusão ou por imersão? O que quer dizer a palavra batismo? Olha o que diz aqui o dicionário. Batismo, do grego, batismos, imersão. Está vendo? É o dicionário Aurélio e qualquer outro dicionário diz a mesma coisa. Batismo, do grego, batismos, imersão. E também diz que pelo latim é a mesma coisa. Olha lá. Pelo latim, batismo, imersão. Muito bem, o dicionário Aurélio me disse que batismo quer dizer imersão. Ótimo, gostei disso. Mas disse que em latim é a mesma coisa. Eu tenho um dicionário latim-português também, porque diz que em latim esta palavra quer dizer a mesma coisa. Esse dicionário latim-português, português-latim, vai nos mostrar também o que quer dizer batismo na língua que o Vaticano adota, na língua que Roma adota, a língua que a Igreja Católica, inclusive, reza muitas missas. Vamos ver em latim. Se o batismo tem que ser com um pouquinho de água na testa, ou se o batismo quer dizer outra coisa. Porque nos tempos de Jesus, quando se falava batismo, ninguém ficava discutindo, é com gotinha de água na cabeça, é espirrando água nas pessoas. No tempo de Jesus não havia esse tipo de dúvida. No dicionário de latim, e o latim é a língua oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, a palavra batismo quer dizer imersão. Agora, para não ficarmos só no dicionário da língua portuguesa e no dicionário de latim, eu tenho também, estou até com pena do diabo, coitado, acho que nunca apanhou tanto. Eu tenho aqui uma Bíblia Sagrada, edição Barça para a família católica.
Essa Bíblia é excelente. Ela tem no final dela um dicionário bíblico, que é editado pela Catholic Press. E eu vou ver aqui no dicionário da Bíblia Católica qual a etimologia e o que quer dizer batismo. Está escrito assim, no dicionário da Bíblia Católica: batismo, etimologicamente, quer dizer imersão. Do grego, batizem, mergulhar na água, banhar. Como é que você foi batizado? Aqui Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo. Ah, pastor, isso é um detalhe sem importância. Vai achando isso. Discute depois, tá? Lá no Hades você falando: mas eu achei que aquele outro batismo valia. Aí é tarde para você discutir, é tarde para você reclamar. A ordem do Senhor Jesus é clara: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Lógico, criatura inteligente, criatura com capacidade intelectual, criatura que já tem pecados. Pregue o evangelho a toda criatura. Diga para todo mundo, diga para o mundo inteiro, que eu sou o Filho de Deus, que eu vim a este mundo, que eu morri na cruz do Calvário como expiação dos pecados de toda a humanidade. Diga para todos os pecadores do mundo inteiro que eu morri por eles. E quando eles ouvirem isto, se eles acreditarem, batizem nas águas. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quem crer e for batizado será salvo. É muito sério. É sério demais. Só para quem crê, só para quem ouviu o Evangelho, só para quem tem pecados, nós vamos fazer o batismo nas águas. Do jeito que disse o dicionário Aurélio, do jeito que disse o dicionário em latim e do jeito que disse o dicionário da própria Bíblia Católica, por imersão. E por que tem que ser por imersão? Porque o símbolo do batismo é um sepultamento. Quando nós cobrimos a pessoa totalmente na água, ela está mergulhando na morte de Cristo. Ela está sendo sepultada com Cristo. Esse é o significado de cobrir totalmente a pessoa. É um sepultamento. Quando a pessoa é introduzida inteiramente na água, ela foi sepultada. Nós não vamos deixar nem a ponta do nariz para fora. Nós não vamos deixar nem um fio de cabelo para fora. Porque quando se sepulta alguém, cobre-se totalmente o seu corpo. Assim como o corpo do Senhor Jesus dentro da sepultura ficou oculto. Do lado de fora ninguém podia ver se o corpo estava lá dentro, mas estava. Ele foi sepultado. Nós vamos mergulhar as pessoas que creem. Nós vamos introduzir e sepultar com Cristo. Ela vai descer ali nas águas, sendo sepultada igualmente como Cristo foi sepultado. Mas quando nós tirarmos a pessoa da água, quando ela sair da água, o símbolo disso é que ela está também ressuscitando com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, quem crer e for batizado será salvo. Fique de pé no seu lugar agora. Quantos aqui que ainda não são batizados, batizadas nas águas, ouviram a pregação do Evangelho, creem no que Jesus falou e querem ser batizados por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Só os que creem, só os que ouviram o Evangelho, só os que vão ser batizados, ergam assim as mãos. Isso, olha quanta gente. Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus. Hoje é dia de salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Todos que vão se batizar porque creem, porque querem tomar posse da salvação, porque querem
atender à justiça de Deus. Coloque a mão direita sobre o teu coração, você que vai descer as águas. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, esta exigência é do Senhor e eu vou atender, porque eu creio. Agora mesmo vou tomar posse de tudo aquilo que a palavra do Senhor Jesus me prometeu. Ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Eu creio que Ele é Deus e que Ele veio a este mundo e viveu a vida mais santa, sem nenhum pecado, a vida mais santa que alguém já viveu. Eu creio que como Cordeiro, Ele morreu na cruz e derramou o seu sangue para fazer expiação pelos meus pecados. Eu creio que depois de morto, 3 dias depois, no domingo pela manhã, Ele ressuscitou, venceu a morte, venceu o inferno e tem autoridade, tem poder para me conceder a vida eterna. Eu creio nisso e é por isso que eu vou descer as águas, por imersão, para lavar os meus pecados e sepultar a velha criatura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu creio que muito breve o Senhor Jesus irá voltar para buscar todos aqueles que creram, se batizaram, ficaram firmes e foram fiéis até a morte. Eu creio que muito breve Ele virá para buscar todos aqueles que nele creem e lhe obedecem. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Glória a Deus. Só quem crê, dê a melhor salva de palmas para o Senhor Jesus. A melhor salva de palmas da sua vida. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.